O homem que dominava o mundo com um toque de tela não sabia mais como tocar a própria alma. No topo do arranha-céu mais caro de Lisboa, Miguel Azevedo observava o pôr do sol refletido nos vidros da cidade e via apenas o reflexo de um estranho. O crepúsculo lisboeta tingia o Tejo de tons âmbar e cobre, transformando as janelas espelhadas do edifício Infinity Tower num mar de ouro líquido. Lá no último andar, o escritório da Lusatec Global, símbolo do poder tecnológico português, reluzia como uma catedral moderna. Paredes de vidro importado de Milão, piso em mármore travertino da Toscana e um painel digital de 25 metros exibindo em tempo real o fluxo de ações da Bolsa de Frankfurt. Miguel Azevedo, fundador e presidente executivo, permanecia imóvel diante da imensa janela panorâmica. Vestia um terno Hermenegildo Zegna, de corte italiano impecável, gravata azul profundo com nó Windsor perfeito e um relógio Vacheron Constantin. Presente que dera a si mesmo no dia em que sua empresa atingira o primeiro bilhão de euros em valorização. Seu rosto refletido no vidro parecia esculpido pela própria disciplina. Linhas retas, olhar frio, mandíbula firme. A imagem exata do sucesso que Lisboa aplaudia e temia ao mesmo tempo. No entanto, por trás da perfeição de alfaiate e do brilho dos holofotes, havia um silêncio metálico que nem o som das máquinas de café, Nespresso Platinum, conseguia disfarçar. Na mesa de carvalho francês, entre maquetes holográficas e dossiês de investimento, repousava um retrato esquecido. Miguel e Helena sorrindo em Capri, o mar Tirreno ao fundo. Um instante congelado de uma vida que já não existia. O relógio de parede marcava 7 horas da noite. Abaixo, Lisboa pulsava. O chiado iluminado, os elétricos dourados subindo e descendo pelas ladeiras. Turistas enchendo as esplanadas de Bairro Alto. Mas, para Miguel, a cidade era apenas um eco distante. A cada contrato fechado, a cada artigo publicado em revistas como Forbes Europe ou Expansão, o vazio dentro dele crescia proporcionalmente à fortuna. Na tela do computador, notificações piscavam. Reunião confirmada. Dubai. Burj Al Arab. 0900. Jantar com investidores. The Shard. Londres 20 Res. Miguel era um cidadão do mundo. Dormia em Lisboa, acordava em Londres, assinava contratos em Dubai e discursava em Nova York. Seu jato particular, um Gulfstream G600, era mais lar do que qualquer apartamento. Mas nem o couro branco, Hermès do assento, nem o cristal Baccarat das taças podiam substituir o calor de um lar real. Helena Costa, sua noiva, relações públicas de uma multinacional de luxo, enviou uma mensagem de voz suave. Amor, o evento beneficente no Ritz está pronto. A imprensa quer fotos nossas às 9. Não se atrase, sim? Miguel respondeu apenas com um perfeito. A palavra saiu automática, como tantas outras que pronunciava sem sentir. A perfeição era sua religião, e o império que construíra, de vidro, aço e dados, era também sua prisão. 2 horas depois, o salão principal do Ritz Four Seasons Lisboa brilhava como um cenário de cinema. Lustres de cristal Baccarat, mesas com arranjos de rosas brancas, violinos tocando Clair de Lune. O evento Tech for Humanity Gala reunia ministros, CEOs e figuras da alta sociedade europeia. Miguel cruzava o salão como um rei moderno. Cada olhar o seguia,
Cada sussurro pronunciava seu nome. Helena, em um vestido de seda Eli Saab, pendia do braço dele como uma joia viva. As câmeras disparavam, flashes congelavam sorrisos. Do lado de fora, a imprensa escrevia sobre o casal de ouro da inovação portuguesa. Por dentro, Miguel contava os segundos para escapar. Enquanto o discurso do ministro da Economia ecoava no palco, ele sentiu algo que há muito não sentia: fadiga. Não do corpo, mas da alma. As palavras sobre tecnologia a serviço das pessoas soavam ocas, como se viessem de outro planeta. Naquele instante, seus olhos fixaram o reflexo no espelho à frente. Um homem elegante, amado, temido, mas absolutamente só. E pela primeira vez em anos, Miguel teve a sensação estranha de estar no lugar errado, vivendo uma vida que não lhe pertencia. Mais tarde, já no estacionamento subterrâneo, o vento frio da noite entrou pela porta aberta do Aston Martin DB11. Miguel acendeu um charuto cubano Cohiba siglo VI, observando a fumaça subir como fantasmas antigos. Seu telefone vibrou. Um e-mail. Assunto: convite. Conferência Internacional de Inovação. Porto. Palestrante convidado. Porto. Uma cidade que ele evitara nos últimos 7 anos, desde o dia em que Inês Duarte partira sem deixar endereço. O nome dela não aparecia em lugar algum. Mas o simples pensar na cidade trouxe de volta o cheiro do café torrado, as ruas estreitas da Ribeira, o riso dela à beira do Douro. Miguel tentou afastar a lembrança, mas ela se instalou como uma música antiga que se recusa a cessar. Apagou o charuto, olhou o reflexo no retrovisor, o mesmo rosto, os mesmos olhos, e uma pergunta silenciosa: o que resta de um homem quando ele conquista tudo, menos o que realmente importava? No dia seguinte, o jato particular pousou no aeroporto Francisco Sá Carneiro, sob uma fina chuva do norte. Miguel ajustou o paletó, recolheu a pasta de couro e entrou na limusine que o aguardava. Do outro lado da janela, o porto despertava. Fachadas coloridas, varais, igrejas de azulejos. Tudo igual, e, no entanto, tudo diferente. À medida que o carro cruzava a ponte da Arrábida, um pressentimento o percorreu. Algo entre culpa e saudade. Na pasta, entre contratos e convites, repousava uma pequena fotografia dobrada. Um autorretrato antigo, tirado por Inês. Ela sorrindo, o cabelo desarrumado pelo vento, a luz do Douro ao fundo. Miguel fechou os olhos. O destino, pensou, tem um senso de ironia perfeito. E o passado, como o vidro, pode parecer sólido, até o momento em que trinca. O céu do porto amanhecia envolto em névoa. Do alto da ponte Dom Luís I, a cidade parecia respirar devagar. Um mosaico de telhados vermelhos e fachadas antigas, banhadas pelo cinzento suave do Douro. Miguel Azevedo observava a paisagem pela janela do carro oficial da conferência. O motorista falava sobre trânsito, mas Miguel ouvia apenas o som abafado dos pneus sobre as pedras molhadas. O relógio suíço em seu pulso marcava 8h40. A conferência começaria às 9, mas ele não tinha pressa. Havia algo no ar daquela cidade. Um perfume de passado misturado com café torrado que o deixava inquieto. O carro parou diante do Palácio da Bolsa, onde o evento aconteceria. Jornalistas, câmeras, banners com seu rosto e o logótipo da Lusatec. Tudo cuidadosamente preparado. Miguel atravessou o tapete vermelho com o mesmo passo controlado de sempre, respondendo com um sorriso polido aos cumprimentos. Mas, por dentro, uma frase antiga martelava:
Porto é feita de memórias que não envelhecem. Depois da palestra, impecável, aplaudida, filmada por canais de negócios, Miguel recusou o almoço oficial com os ministros e preferiu caminhar sozinho pelas ruas estreitas do centro histórico. A gravata afrouxada, o casaco pendendo nos ombros. Ele sentia a umidade fria penetrar pela roupa cara, lembrando-lhe de que ainda era humano. Subiu a Rua das Flores, onde o comércio local ainda resistia às vitrines de luxo. Entre lojas de antiguidades e pequenas galerias, o cheiro de pão quente escapava de um café antigo, com toldo bege desbotado e uma placa de madeira escrita à mão. Café Aurora, desde 1952. Sem saber por quê, Miguel parou. A fachada simples, as mesas de mármore gasto, as cadeiras de ferro forjado. Havia algo de familiar ali, como um eco longínquo. Empurrou a porta. O som do sino pequeno anunciou sua entrada. Dentro, o ar era morno e cheirava a café recém-moído. Uma vitrola antiga tocava Chega de Saudade em versão instrumental. Atrás do balcão, uma mulher servia cappuccinos com movimentos precisos. O cabelo preso num coque simples. Miguel não a viu de imediato. Apenas notou a harmonia de seus gestos, o modo como limpava o vapor da xícara, o tom suave da voz ao agradecer um cliente. Foi quando ela se virou. O tempo parou. Inês Duarte. A mulher que ele amara 7 anos antes. A mulher que desaparecera sem dizer adeus. Miguel sentiu o coração bater fora de ritmo. Não era possível. E, no entanto, ali estava ela, viva, real, diferente e, ao mesmo tempo, exatamente igual. Os olhos castanhos ainda tinham o mesmo brilho, embora agora escondessem cansaço. As mãos, outrora suaves, mostravam marcas discretas do trabalho. Um avental de algodão azul substituía os vestidos de seda que ele lhe comprara em Roma. Inês levantou o olhar e, por um breve instante, o mundo inteiro pareceu caber entre eles dois. O ar tornou-se espesso, o som da rua distante. Ela piscou surpresa, mas não disse nada. "Um café expresso?" pediu Miguel, a voz rouca. "Claro", respondeu ela, baixando os olhos. O cheiro do café subiu, denso, nostálgico. Ele observava cada gesto dela. O jeito de medir o pó, de girar a colher, de apoiar o copo na bandeja, como quem tenta reconstruir um tempo perdido. Quando Inês colocou a xícara diante dele, uma risada infantil ecoou do fundo do café. Miguel virou-se. Uma menina brincava num canto, desenhando com lápis de cor sobre um guardanapo. Tinha o cabelo castanho claro e um sorriso que parecia vir de outro tempo. "Clara, venha lavar as mãos", disse Inês com ternura. A menina olhou para a mãe e, ao ver Miguel, congelou. Os olhos dela, o mesmo tom de verde acinzentado que Miguel via toda manhã no espelho. O mundo girou devagar. O café esquentou demais nas mãos. Um nó subiu-lhe à garganta. Clara sorriu, inocente. "Mas este é o senhor que saiu na televisão ontem." Inês ficou imóvel por um segundo. Depois respondeu com calma. "Sim, querida. O senhor Azevedo é um convidado da cidade?" Mas a voz dela vacilou. Miguel sabia. Não precisava de teste de DNA, nem de explicações. A semelhança era avassaladora. Cada traço, cada gesto da menina era um eco dele mesmo. Quando o café esvaziou, Miguel esperou até que o último cliente saísse. Inês limpava o balcão, fingindo não notar sua presença. Mas o silêncio entre eles dizia tudo o que as palavras não conseguiam. 7 anos, Inês, disse ele finalmente. "De anos e nenhuma carta." Ela parou. "Eu escrevi 3 vezes."
Enviei ao teu endereço antigo ao escritório. Nunca respondeste. Eu não recebi nada. Inês o encarou. Nos olhos dela, tristeza e dignidade. Não importa mais. A vida seguiu. Miguel respirou fundo. Aquela menina, Clara, é minha filha? Um segundo de silêncio. Depois, a verdade. É nossa filha. O chão pareceu desaparecer sob os pés dele. A mente calculava, negava, buscava lógica, mas o coração já sabia. Aquela criança era a soma de um amor interrompido. Inês continuou. Não vim atrás de ti. Nunca quis o teu dinheiro. Só quero que ela tenha uma infância tranquila. E conseguiste isso servindo cafés? Consegui dando amor, respondeu ela, firme. Miguel ficou sem palavras. A grandeza da resposta o desarmou mais do que qualquer acusação. Do lado de fora, a chuva aumentava. Inês fechou as janelas. Clara, sonolenta, dormia num banco. Miguel olhou ao redor. Paredes descascadas, o cheiro de bolos, o relógio antigo marcando o tempo de outro século. Tão simples, tão real. Posso voltar amanhã? Perguntou ele. Inês hesitou. Isso mudaria alguma coisa? Talvez tudo. Ela fitou o homem diante dela. O mesmo que um dia a deixara. Agora com olhos de quem finalmente entende o preço das escolhas. Por fim, assentiu levemente. Amanhã às 9, antes da primeira fornada de pão. Miguel sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso pequeno, sincero, imperfeito. Ao sair, a chuva lavou-lhe o rosto, misturando-se com algo que ele não sentia há anos. Esperança. Na limusine de volta ao hotel, Miguel abriu o laptop. No ecrã, relatórios de lucros, ações, gráficos. Fechou tudo. No lugar, escreveu uma nota. Há códigos que nem a inteligência artificial pode decifrar. O coração humano. Do outro lado do vidro, o Douro refletia as luzes da cidade. E lá dentro, pela primeira vez em 7 anos, Miguel Azevedo sentiu-se vivo. O dia seguinte amanheceu frio, com o vento do Atlântico soprando pelas ruelas do centro histórico. Miguel acordou antes do sol, no quarto amplo do The Yatman Hotel, onde tudo cheirava a luxo discreto. Lençóis de algodão egípcio, café servido em porcelana. Vista alegre, vista panorâmica sobre o Douro coberta por uma névoa azulada. Mas, por mais perfeito que fosse o cenário, o que ocupava sua mente não era o contrato com investidores, nem a palestra marcada em Lisboa. Era o rosto de uma menina que dormia num banco de café. Era o nome Clara, ecoando silenciosamente entre os ruídos da cidade. Às 8, ele desceu ao lobby. O motorista o esperava, mas Miguel dispensou-o com um gesto. Hoje quero caminhar. Calçou um par de sapatos Santoni, vestiu um casaco Burberry e saiu pelas ruas ainda molhadas da chuva noturna. A cada passo, sentia-se mais longe do homem que havia sido até ontem. O sino da porta do Café Aurora soou de novo. Desta vez, sem pressa. Inês já estava ali, preparando croissants, os cabelos presos de forma despretensiosa. Quando viu Miguel, o olhar dela misturou surpresa e cautela. Mas havia algo diferente. Um vestígio de curiosidade, talvez esperança. Vieste cedo, disse ela. Não dormi muito. Ele sentou-se no mesmo lugar. O cheiro de manteiga e café fresco enchia o ar. Clara apareceu logo depois com o uniforme da escola e uma mochila com desenhos coloridos. Sorriu ao vê-lo. Trouxe-te um desenho, disse a menina, entregando-lhe um papel. Era um retrato. 3 figuras de mãos dadas sob um sol amarelo e um coração gigante. No canto lia-se: Mãe, eu Miguel. O coração de Miguel apertou. É bonito,
respondeu com a voz embargada. Posso chamar-te de pai? Perguntou Clara, inocente. O silêncio que seguiu foi quase sagrado. Inês virou-se rapidamente, fingindo arrumar as xícaras. Miguel abaixou-se até a altura da menina e apenas disse: Podes sim. E naquele instante, algo dentro dele quebrou. E, paradoxalmente, começou a se consertar. Horas depois, Inês o convidou para caminhar até a beira do Douro. O sol já filtrava pelas nuvens, refletindo em tons dourados sobre a água. Achas que foi fácil desaparecer? Perguntou ela sem rodeios. Miguel manteve-se em silêncio. Quando te foste para Singapura, disseste que seria por 6 meses. Passaram-se 2 anos. Nenhuma chamada, nenhuma mensagem verdadeira. Eu trabalhava 16 horas por dia. Tentei ligar. Tentaste quando já era tarde, cortou ela. Quando voltei à tua casa, uma mulher atendeu. Disse que eras comprometido e que eu devia respeitar o teu noivado. Miguel parou. Helena? Inês assentiu. Sim, o vento pareceu gelar de repente. Todas as peças começaram a encaixar-se. As mensagens nunca recebidas. As cartas que não chegaram. O silêncio de Inês. Helena. Sempre ela. Controlando a imagem, a agenda, o acesso ao homem perfeito. Ela interceptou tudo, murmurou Miguel, incrédulo. As cartas, as ligações. Inês olhou para ele com uma serenidade que doía. Não importa mais. Fiz o que achei certo. Criei Clara. Trabalhei. E agora segues com a tua vida. Miguel respirou fundo. E se eu quiser recomeçar? Recomeçar o quê, Miguel? A fama, o império ou o amor que destruíste? Ele não soube responder. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Naquela noite, de volta ao hotel, Miguel encontrou Helena sentada no lounge, impecável num vestido Givenchy, taça de champanhe na mão. O rosto dela estava sereno, mas os olhos ardiam como lâminas. Então é verdade, disse ela sem cumprimentos. Vi as fotos. O grande Miguel Azevedo, a conversar com uma empregada de café no Porto. Que cena romântica! Cuidado, Helena! Cuidado? Eu te construí. Eu moldei a tua imagem para o mundo. E agora vais destruir tudo por uma história velha? Miguel manteve-se calmo. Por uma história verdadeira. Helena riu, amarga. Ela te deixou. Tu esqueceste? Foi ela quem desapareceu. E agora aparece com uma criança que é minha filha. O riso de Helena cessou abruptamente. O quê? Clara é minha filha, Helena. E quero conhecê-la. Quero estar presente. Ela pousou a taça, trincando o cristal. Estás louco. A imprensa vai devorar-te. Vais perder contratos, investidores, credibilidade? Talvez. Mas pela primeira vez em anos, eu vou recuperar a minha alma. Helena levantou-se, tremendo de raiva. Vais te arrepender. Já me arrependi, respondeu ele firme. De tudo o que vivi contigo. Helena saiu, os saltos ecoando como tiros pelo mármore do hotel. Miguel ficou sozinho, olhando o reflexo no vidro. O homem que ele via ainda usava terno caro e relógio de luxo. Mas, sob a superfície, começava a nascer outro. Na manhã seguinte, Miguel ligou para Lisboa e cancelou 2 reuniões internacionais. Indefinidamente. O assistente ficou em choque, mas Miguel sabia o que fazia. Pegou o trem Alfa pendular rumo a Lisboa, apenas para fechar um ciclo. Do lado de fora, o país desfilava pela janela. Campos verdes, aldeias brancas, o brilho distante do Tejo. Dentro, Miguel redigia uma carta. Não para investidores, nem para jornalistas. Para Inês. Não posso mudar o passado, mas posso escolher o futuro. Se ainda houver um lugar, mesmo pequeno, para mim na vida de vocês, voltarei. Sem promessas de luxo, apenas com a verdade.
dobrou o papel com cuidado e guardou-o na pasta. 2 dias depois, ele voltou ao porto. O céu estava límpido, o rio calmo. No mesmo banco onde haviam conversado, Inês o esperava. Clara brincava com uma pomba rindo. Miguel aproximou-se devagar. "Trouxe-te algo?" disse, entregando-lhe a carta. Inês não abriu de imediato. "E a tua noiva? Já não é minha noiva? E a tua empresa? Continuará sem mim por uns tempos. O império não vai ruir por falta de um homem, mas talvez o homem ruísse por falta da verdade." Ela o olhou longamente, procurando o traço de sinceridade que faltara antes. Encontrou. "Clara gosta de ti", disse por fim. "Eu ainda não sei o que sinto." Não te peço amor, Inês. Só a oportunidade de ser o que devia ter sido desde o início. Pai, presença, homem." Ela sorriu de leve. "Veremos. O tempo dirá." A menina correu até eles, segurando uma flor branca colhida entre as pedras. "Para vocês", disse, colocando-a nas mãos dos dois. Por um momento, o mundo pareceu suspenso. O rio, o vento, o sol, tudo se alinhava como se o destino respirasse aliviado. À noite, Miguel ficou sozinho à beira do Douro. O reflexo das luzes dançava na água. Pegou o relógio caríssimo no pulso, símbolo de tudo o que conquistara, e, sem hesitar, retirou-o. O som do metal tocando a superfície do rio ecoou baixo, quase poético. O tempo, finalmente devolvido ao lugar certo. De longe, ouviu a risada de Clara misturada à voz de Inês. Sorriu. O império de vidro começava a se transformar em algo mais. Carne, coração e perdão. Lisboa amanhecia dourada. O avião vindo do porto rasgava as nuvens finas sobre o Tejo, refletindo o sol nascente nos vidros do Infinity Tower, o mesmo edifício onde tudo começara. 7 dias haviam se passado desde que Miguel voltara a ver Inês e Clara. E nada mais era igual. No assento de primeira classe, ele folheava distraído uma revista empresarial. Na capa, seu próprio rosto sorria sob o título Miguel Azevedo, o homem que transformou dados em império. Mas agora, aquelas palavras pareciam falar de um estranho. O império continuava lá, mas o homem não. Ao pousar, o motorista aguardava como sempre. O terno, o carro, a rotina, tudo igual. Mas dentro de Miguel havia um silêncio diferente. Um silêncio pleno, calmo, o tipo de silêncio que só vem depois de uma tempestade. No dia seguinte, a sala de reuniões da Lusatec Global fervia. Diretores, advogados, acionistas, todos reunidos esperando instruções. Miguel entrou pontualmente, sem gravata, camisa branca dobrada nas mangas. Os olhares se cruzaram. Nunca o viram assim. Simples, mas sereno. "Senhores", começou ele, "construímos juntos algo notável. Mas todo império precisa de mais do que lucros. Precisa de propósito." Os murmúrios cessaram. Miguel projetou na tela um mapa, não de ações, mas de escolas públicas, centros de inovação social e hospitais em Portugal. A partir de hoje, 20% da receita anual da Lusatec será destinada a projetos de educação e tecnologia para crianças carentes. Um burburinho percorreu a mesa. "Está louco?" murmurou um dos diretores. "Isso reduz nossos lucros?" Miguel sorriu. "Talvez reduza os lucros, mas aumentará o valor. E pela primeira vez, darei sentido ao nome da empresa. Lusatec. Tecnologia ao serviço das pessoas." Assinou os papéis e entregou ao jurídico. Sem hesitar, aquele era o gesto final do homem antigo.
À tarde, no seu gabinete de vidro, Miguel observava o Tejo lá embaixo. O telefone tocou. Era um número internacional. Dubai. Por um instante, hesitou. Atendeu. Mr. Azevedo, o Sheikh Khalid quer confirmar sua presença no Fórum de Investimentos. O contrato de expansão está pronto. De por tempo indefinido. Mas, senhor, trata-se de um acordo bilionário. O dinheiro pode esperar. O coração não. Desligou, encostou a testa ao vidro frio. Lá fora, o rio seguia o seu curso, lento, silencioso, paciente, como o tempo. Ao cair da tarde, Miguel dirigiu até o Miradouro de Santa Catarina, um dos pontos mais altos de Lisboa. O vento trazia o cheiro do mar e o som distante de um saxofone tocando Garota de Ipanema. No horizonte, o sol mergulhava lentamente no Tejo. E lá estava ela, Inês, de vestido simples, segurando a mão de Clara. A menina correu até ele com o mesmo entusiasmo de quem corre para casa. Pai! Miguel ajoelhou-se, abraçando-a com força. Inês observava silenciosa, um sorriso tímido no rosto. Não sabia se virias, disse ela. Desta vez não falhei, e não pretendo falhar mais. Caminharam juntos até o parapeito de pedra. Lá de cima, Lisboa parecia feita de ouro derretido. E agora? Perguntou Inês. O que vais fazer? Reaprender a viver, respondeu. E começar com as duas pessoas que me lembraram o que é ser humano. Inês respirou fundo, o vento levantando-lhe os cabelos. Não prometas o que não podes cumprir. Não prometo nada, apenas estou aqui. A sinceridade dele quebrou a distância que ainda existia. Por alguns segundos, ficaram apenas ali. 3 silhuetas contra o pôr do sol, sem necessidade de palavras. Os dias seguintes correram simples. Miguel começou a visitar o Café Aurora todas as manhãs. Ajudava Inês com as contas, levava Clara à escola, ria de coisas pequenas. O terno caro deu lugar a camisas leves, o relógio de luxo a um de pulso comum. E, curiosamente, nunca se sentiu tão rico. Num domingo, levou as duas até Lisboa, para um passeio pelo oceanário. Clara ria diante dos peixes. Inês observava Miguel com olhos novos. O homem que antes falava de fusões e aquisições, agora explicava baleias e correntes marítimas. O tempo, pensou ela, pode ferir, mas também cura. Numa noite de inverno, Miguel recebeu uma mensagem. Era da diretoria. Urgente. Helena processou a Luzatec e ameaça divulgar informações pessoais. Por um momento, o velho reflexo quis voltar. Controlar, mandar, lutar. Mas ele respirou fundo e apenas respondeu. Deixem-na falar. A verdade não precisa de defesa. Apagou o telefone e voltou-se para Clara, que dormia no sofá da casa de Inês, abraçada a um ursinho. Cobriu-a com uma manta e sorriu. A guerra interna acabara. Algumas semanas depois, Miguel caminhava sozinho à beira do Tejo ao amanhecer. O vento frio, o cheiro de sal, os primeiros raios dourados refletindo nos azulejos de Alfama. Nas mãos, uma carta não enviada. A mesma que escrevera para Inês, agora desnecessária. Rasgou-a e deixou os pedaços voarem. O rio sussurrava baixinho. Não havia arrependimento, apenas quietude. O som das ondas batendo nas pedras era como o batimento lento de um coração em paz. Fechou os olhos e sorriu. Por fim, o silêncio não doía. Acalmava. Atrás dele, ouviu passos leves. Inês aproximava-se com 2 xícaras de café. Achei-te aqui, disse ela. Trouxe o teu preferido. Obrigado, respondeu Miguel, aceitando a xícara quente.
O café sabe melhor quando partilhado. Ela encostou-se ao seu ombro. Juntos, observaram o sol subir sobre o Tejo, banhando a cidade em luz dourada. E naquele instante, Miguel Azevedo soube. O tempo não se perde. Apenas se reencontra no amor que volta a existir.